BMC News, informação que gera valor. Voltamos aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 24 minutos. Chegou a hora da gente receber ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando na nossa programação. Fábio, que ontem, esteve aqui durante toda a tarde, acompanhando em tempo real junto com a gente, trazendo análises importantes também sobre a visão ali da política monetária nos Estados Unidos. Bem-vindo, Fábio, bom dia. Bom dia, Paula, Débora, Cabral, Felipe, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Fábio, não vou começar com o exterior hoje. Quero começar aqui tentando entender a sua visão sobre essa perspectiva dada aí pela agência, Standard & Poor's, em relação ao Brasil, muito comemorada, inclusive ontem a gente viu uma reação muito positiva, o Ibovespa chegando ali aos 119 mil pontos, a Haddad comemorou, dividiu ali, na verdade, os parabéns, vamos dizer assim, tanto pela política dele ali, na condução dele, mas junto com a Câmara, Senado e também com o Judiciário. Agora há pouco eu estava lendo aqui o Goldman Sachs contestando, na verdade, esse aumento da nota do Brasil. Na visão do Goldman Sachs, ele não enxerga aí, Ele viu como inesperado essa melhora ali na perspectiva. Vale lembrar que não é o grau, é a perspectiva. Queria entender a sua visão, Como que você enxerga, se você acha que o Goldman Sachs realmente contestando isso está certo. O Goldman Sachs atribuiu ali, na verdade, ao elogio à política monetária, ao Banco Central. Olha, Paula, eu acho que a gente está vendo o trabalho bem feito nesses primeiros 6 meses de governo. A gente passou várias medidas, o arcabouço fiscal está funcionando, reforma tributária está aí a todo vapor e o Banco Central não está fazendo a parte dele. Então, o S&P deu um recado para o Banco Central. Essa é a narrativa que todo mundo quer, tirando vocês que são a imprensa correta, vão ficar vendendo e a gente vai esperar. O tempo é soberano. A gente viu esse filme em 2010 e aconteceu a mesma coisa com o Brasil. Eu acredito o seguinte, muito do que a gente está vendo agora é o trabalho chato que um Banco Central está fazendo para segurar um problema. O Cabral acabou de perfeitamente descrever um problema sério que a gente tem ainda de inflação em setores que são muito fragilizados. A gente está vendo uma pressão para cortar juros no momento que ainda não dá para cortar com essa ênfase toda. Por quê? Cortar por cortar é ineficiente e vai fazer você depois ter que subir. O que o Banco Central está fazendo é criando condições suficientes enquanto o governo negocia com Câmara, ao arcabouço, a reforma tributária, para ele ter mais clareza e poder começar a cortar rápido. Cortar 0,25 é jogar migalha para pombo. E não vai funcionar em nada. Ele quer ter um ciclo de baixa e conseguir levar os juros de novo para campos expansivos. É isso que o Banco Central está fazendo e eu até já falei aqui algumas vezes. Eu não entendo mais por que o Campos Neto está segurando essa bronca sozinho, entendeu? Ficar sendo bombardeado. Ontem a fã do Cabral, a Glegle, já tuitou um monte de coisa, vai fazer passeata. Eu sou a favor do seguinte, o governo foi eleito para fazer aquilo que ele quer, porque o povo quer que esse governo faça o que ele se propôs a fazer. Tira seu time de campo, deixa o governo tocar as bolas e o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. E paciência, é assim que funciona a democracia. Eu concordo com a Goldman, essa mudança de rating do S&P de viés é muito mais um oba-oba, porque não teve nada. A gente viu essa semana, o arcabouço vai voltar para a negociação porque descobriram que a conta está errada, entendeu? Mas o brasileiro gosta de festa, o brasileiro gosta das coisas dessa maneira. A hora que a conta chega, a gente vai voltar para estar aqui todos os dias falando que foram avisados. Então, mais uma vez, a história não se repete, mas ela rima. 2010 foi assim, vamos ver de novo como vai ser agora, 2025, provavelmente, final do ano que vem, a situação. Fábio, até ia
você pontuou bem, até ia colocar essa questão aí, né, em relação ao arcabouço. Se isso está baseado, né, ou ancorado, vamos dizer assim, a essa melhora na perspectiva em relação à política fiscal, a gente ainda não tem, né, 100% aí batido o martelo sobre essa questão do arcabouço, até porque ainda está em análise lá no Senado, tem toda essa discussão. Acabei de falar aqui, o Rodrigo Pacheco pretende, né, pelo menos que na terça-feira, então, seja apresentada ali as alterações pela Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda assim, né, temos ali uma grande discussão se tira ou não tira o Fundeb ali do teto, né, o fundo ali do Distrito Federal também, ou seja, né, ainda não está, de certa forma, né, fechada essa discussão. Ou seja, é uma comemoração talvez antecipada na visão ali do S&P, ou você acredita que o que já foi feito até aqui traz realmente uma sinalização positiva na visão do que estava ruim antes? Talvez seja essa a visão ali da agência de risco? Eu vou usar um termo que uma jornalista usou bastante no governo passado, e eu já deixei claro que eu não tenho viés político nenhum, porque como muitos no chat até da BMC falam, eu nem moro no Brasil. O que aconteceu do começo do ano para cá só despiorou as expectativas de fazerem coisas estrondosas na economia, gastarem e tudo mais. Mas o que fizeram? O arcabouço está aí, a reforma tributária está aí. O que aconteceu de novo? O que esse governo fez até agora que mudou? A única coisa que mudou é que o Banco Central foi teimoso para segurar os juros onde está, com todo mundo jogando contra. E isso está fazendo um efeito positivo na economia. A hora que começarem a aprovar o arcabouço, colocarem o arcabouço em coisas... Porque a única coisa que aconteceu até agora, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, despiorou as expectativas deles fazerem lambança gastando demais. Só isso. Agora, de medida efetiva, o que teve? Passou o arcabouço? Está funcionando? Passou alguma reforma? Teve algum plano que foi colocado em prática? Porque o que eu vi foi o seguinte, pegaram lá, vamos incentivar os automóveis, volta a fazer aqueles Corsinha 1000 pelado e vende mais barato. É voltar para os anos 90, eu não vi nada de diferente até agora. Então vamos esperar. O S&P deu um agradozinho. Essas agências de riscos, todo mundo sabe, quem quiser assistir o filme lá, tem até o Brad Pitt, Steve Carell, o filme é bonito, chama o Big Short, eu não lembro o nome em português. Os caras vão na agência de risco e falam, vocês estão errados. A agência de risco falou, a gente sabe que está errado, mas a gente não quer perder o cliente. A gente segue nessa toada. Essas agências aí é muito mais politicagem do que efetivamente ser algo que funcione. É a grande aposta, viu, o filme aqui no Brasil, né? Esse filme aí, grande aposta. A grande aposta. Exato. Isso. Fábio, e na tua visão, o que falta, de fato, concreto, para o Brasil recuperar o grau de investimento? Vamos falar em grau de investimento, não vamos falar só nessa perspectiva, né? Nesse oba-oba, talvez. O que falta ali, na sua visão, para a gente fazer, né, do dever aí, exato, de casa, para conseguir recuperar o grau de investimento? Falta clareza que a gente vai ter etapas de médio e longo prazo que vão ser eficientes, a gente não vai ficar nessa, faz muita coisa, desfaz muita coisa, tenta fazer outra coisa e não faz. Por quê? Porque o essencial a gente não faz. O grande problema do Brasil, nesse governo, governo passado, outro governo, em todos os governos, que ninguém pensa no longo prazo, eles pensam só, eu preciso chegar na próxima eleição forte. A gente escuta já, desde a época do Fernando Henrique, quando passaram a reeleição, tem que fazer uma reforma tributária eficiente. Já se foram 10 governos e não fizemos. Tem que fazer uma reforma administrativa, porque o problema dos juros altos é porque a gente tem um Estado enorme, ineficiente, que consome demais e falta dinheiro o tempo inteiro. E nunca mexem nisso. Então, enquanto a gente não tiver etapas de coisas eficientes que venham para ficar no longo prazo, a gente vai ficar brincando que nem agora nesse mês, como a gente está em festa junina. Olha o fiscal, é mentira. Olha o arcabouço, é mentira. Vai ficar nessa. E isso não funciona. Ninguém vai ser investment grade quando não tem confiança. Fábio sempre cirúrgico e bem-humorado aqui. Fábio, Cabral tá aqui do meu lado, tem perguntas também aqui pra você. Fala, Alexandre Cabral. Sem mentira, hein? Sem festa junina, hein, Cabral? Ah, não. Era essa a pergunta. Tem festa junina em Miami, maluco? Pior que tem. Tem festa junina em Miami. Rapaz, lá vai. Melhor mês do ano é junho. Tudo na festa junina é bom, maluco.
Tirando o quentão, mas tudo na festa junina é bom. Então, esse é o problema. Aqui tem festa junina, mas não tem curau, que é a comida boa, não tem pamonha. É festa junina de gringo, tem hot dog, tem hambúrguer. Aí não funciona, né? Pô, entendeu? Só é a música que é festa junina, mais nada, né? Exato. Pô, e fazer curau é de boa, porque é milho. Milho, pô, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho. Então é o tipo de coisa que é só alguém ir lá parar e fazer, entendeu? Não tem que importar. É só pegar, parar, então faz milho lá, vende curau, maluco. Vai ganhar uma grana. Agora que o milho tá barato, né? Porque até há 2 meses atrás estava impossível comprar milho e soja. Agora dá para aproveitar isso daí. Uhum. Cabral, você arruma no quadro aí um pouquinho, o pessoal tá falando que você tá todo torto, é pro outro lado. O Cabral ainda ele... Aí, Alexandre Cabral, agora sim. Porque pronto. Eu não sei se é espelhado ou normal, é espelhado, né? Ele faz isso todo dia e ele ainda não aprendeu aqui a se ajeitar no quadro. Mas vamos lá. Eu queria perguntar aqui a visão de vocês em relação a essas falas de Christine Lagarde, né? Trouxe os dois, inclusive. Eu não vi Lagarde, o que ela falou? Você não viu a Lagarde? Não. Vou fazer um resumo aqui para você, subir os juros, isso você viu, né? Vi, 0,25. Tá, e ela falou que a preocupação é trazer a inflação para a meta e que vai continuar subindo juros até conseguir aí, de uma forma bem resumida, tá? Conseguir trazer a inflação para dentro da meta. Não sinaliza uma interrupção nenhuma ali, ela deixa isso bem claro. Não vamos sinalizar nenhuma pausa na subida de juros. Queria entender a visão de vocês. Porque a Europa está com um problema assim meio doido, né? Você pega a inflação da Alemanha, tá alta. Aí você pega a economia da Alemanha, tá ruim. Aí ela olha pro par do lado ali, ela olha pro outro lado do Canal da Mancha, vê Reino Unido com 3,8% de desemprego, inflação 7%, e a Lagarde de lá, que é um cara, fala, olha... O pico de alimentos ainda não chegou e o pico da inflação já, mas ela está caindo devagar, eu tenho que subir mais os juros. Só que ele, ao mesmo tempo, Lagarde, tem um problema da Europa de cada país ter sua história, né? Mas ela tem que subir mais esses juros. Eu acho que ela está subindo devagar pelo efeito de ver como as economias irão se adaptar a essa subida de juros aos poucos. O trabalho dela vai ser bem mais longo do que o do Fed, ou do Brasil, ou do Canadá e etc. Ela vai demorar bem mais a convergir a taxa de juros, tá? Inclusive, ela deixou claro que, mantido aí o quadro, né, o Banco Central voltará a levar juros em julho, não disse, né, exatamente a magnitude, não contratou, mas está muito preocupada, principalmente em relação ao pleno emprego ali, a possibilidade disso voltar a pressionar, a ser um problema ali na pressão inflacionária. E aí, Fábio, como que você enxergou esse resultado, inclusive, da política monetária? Acho que a subida estava, né, mais do que certa, exatamente, todo mundo sabia que seria dessa forma. E a postura dela ali, diferente, inclusive, do Banco Central americano ontem, que deu aquela pausa, mas já sinalizando que vai continuar subindo. Ela já foi mais cirúrgica ali, nós não vamos dar pausa. A Europa estava para trás, né, desde o começo, mesmo a Lagarde começando muito próximo com o Fed, ela começou devagar, o Fed acelerou, ela ficou devagar, porque ela tem muito mais fragilidade ao redor dela na parte fiscal dos países da zona do euro, e agora ela está lidando com... Vou ter que continuar trabalhando devagar, porém eficientemente, porque a inflação é um problema, principalmente vai ser agora no verão. Agora, no verão, é esperado picos de novo de pressão inflacionária em alguns setores por causa da migração de turistas que vão para lá. A gente já vê, o Cabral comentou isso há um tempo atrás, um amigo dele que estava na França. Eu estava vendo uma amiga que mora na Itália, que faz tour, ela está cheia de chinês lá fazendo tour o tempo inteiro. Então, assim, essa pressão vai aparecer nos números de inflação, só que a Europa ela tem menos problemas do que os Estados Unidos. Ela tem mais fragilidade. Ela continua com o discurso e ela não deu magnitude, porque eu não acredito que vai voltar para 50, Paulo. Ela vai ficar de 25, talvez mais uma agora em julho, e se necessário, uma em setembro. Eu acho que para em julho. Por quê? Uma coisa que me chamou a atenção ontem, depois que terminei a participação na BMC, depois do Fed, essa história do Fed vai subir, não vai subir, e um amigo que trabalha num fundo em Nova York me ligou. Ele estava vendo a BMC, ele me ligou e falou, cara, a gente tem uma expectativa de, depois do verão, a partir de agosto, a inflação aqui acelerar muito para baixo. E talvez seja isso que o Powell esteja se segurando para poder seguir
com vamos ver se é uma pausa ou se é um pulo, né? É pausa ou skip, como estão usando a palavra. Até uma coisa engraçada que ele falou ontem, ele falou que o Powell, para colocar na linguagem moderna agora dessa nova geração, que ele foi um rainbow rocket, que é o rocket de arco-íris. Que eu sou duro nas palavras, mas eu não quero machucar os sentimentos dos investidores. Então, eu falei que ia subir, não subir, e talvez assim, vocês acham que eu posso subir na próxima, mas eu não deixei claro que eu vou subir na próxima. A Lagarde não, ela falou, olha, a próxima eu não sei o quanto eu vou subir, mas já está contratada essa alta, o que tira a incerteza que vai ficar nos Estados Unidos até a próxima reunião. Maravilha, Fábio! Bom dia. Bem que você falou, né? Do skip, o Powell mesmo falou skip ontem, aí falou, não é bem skip, não é bem assim, é outra história. E aí seguiu o jogo, mas todo mundo, quando ele falou o skip ali, todo mundo deu uma arregalada no olho, porque o Powell usando esse termo aí ia ser muito, muito enfático, né? Nesse pulo aí, já sinalizando os próximos passos, né? Então ele teve que voltar atrás para não dar esperanças para os jornalistas e para todo o mercado que estava acompanhando essa fala dele, né? Você percebeu que quem fez a pergunta foi o menino do Fed, né? O Nick, que justamente fez a pergunta para ele poder se explicar. Porque realmente era a impressão que o mercado não pode ter é da incerteza e insegurança do Banco Central. Já falam algumas reuniões da postura do confiança no Banco Central de estar fazendo a coisa certa. E, infelizmente, em algumas frases do Powell, ele deixa meio que isso claro dos erros cometidos no passado por eles, de não terem levado a inflação a sério, de não terem tomado medidas mais duras no começo e estarem pagando o preço agora. E até ele falou uma frase ontem que reverberou muito na madrugada e agora de manhã alguns relatórios, que foi, nos últimos 2 anos nós temos tomado diversas atitudes erradas perante a inflação. E aí gera aquela coisa, peraí, você está tomando atitude errada e agora você deu uma pausa com uma alta contratada para a próxima, se explica. O que você está vendo que a gente não consegue enxergar? É banco fragilizado? É problema no crédito? Porque realmente, parar, como eles pararam agora, para subir em julho, não faz sentido. Fica muito estranho. Por que você vai parar? Para dar tempo de se ver se deteriora? Aí precisa subir? E a gente sabe que essas pausas, o precisar subir não é manter o ritmo, porque se você precisar subir depois de parar, é que como o Cabral fala, deu rode, e aí você vai ter que ser um pouco mais duro. Então, ontem, algumas pessoas estão lendo, e eu estou com um repórter do Morgan Stanley, que o Morgan Stanley fala, na nossa perspectiva, o Fed parou, acabou. Ele vai agora empurrar com o discurso duro, mas ele não sobe mais juros e a taxa média para o final do ano é 5,1. Vamos ver quem que está certo. O Citibank e Goldman acham que vem mais 2 altas. Uma agora em julho e talvez uma em novembro. Ô, Fábio, nesse sentido aí, né? Talvez por isso que os mercados acabam ficando meio cautelosos, né? Depois de ontem a gente vê até uma melhora, né? Na percepção ali. Depois teve uma movimentação mais para cima lá, né? Só o Dow Jones fechando em queda. Aí hoje os mercados americanos, pelo menos os futuros logo cedo, já estavam um pouco mais cautelosos, mais intranquilos, porque o pessoal vai pegando a fala do Powell palavra por palavra para interpretar e aí vai vendo que não é bem assim, que talvez aquela contemporizada dele, né? Como o comunicado veio hawkish e ele tentou dar uma passada de mão ali na cabeça dos investidores, dizendo que, olha, não é muito, né, o cenário não é tão ruim assim e tudo mais. Aí, pegando essas palavras e interpretando, como você bem trouxe aí durante a madrugada, aí os mercados vão ficando mais ariscos? Para você ter uma ideia, Felipe, eu acho que eu já comentei uma vez com vocês, tem fundos de investimentos que tem até aqueles analistas de linguagem corporal, PNL, que quer olhar até o penteado do cara, olha, 8 reuniões que ele subiu os juros, o topete estava para a esquerda, eles reparam em tudo. E realmente, o Powell, nas últimas reuniões, ele tem dado umas deslizadas nas palavras e as pessoas ficam querendo digerir, porque o mercado é pago para se antecipar.
Então, o mercado, ele anda na frente da economia, ele anda na frente dos ciclos, dos dados, ele é pago para se antecipar. Se acerta, ganha muito dinheiro, se erra, se estopa, é normal, o mercado é feito para isso. O que a gente viu nas últimas 6 reuniões, todo o dia seguinte, independente do resultado da reunião, o mercado caía. Tem até gráficos que mostram isso e tudo mais. Hoje o mercado está mais animado. Por quê? Porque cada vez mais a gente fica com a percepção que a maneira como ele se expressou e vindo de quem veio a pergunta, e o Nick soltou 2 artigos já hoje no Wall Street Journal, mostram que tem grandes chances de talvez números começando a corroborar, vindo um pouquinho melhor, não piorando tanto no verão, talvez tenha terminado essa alta e o gráfico de pontos, o discurso dos duros do Fed ficou para trás. Com isso, a Bolsa tem espaço para andar, porque se não sobe mais juros, o soft landing ganha muita força. O hard landing já começa a ficar mais disperso. E a gente sabe que o que andou na Bolsa foi tecnologia. O pessoal vai começar a olhar para small cap, olhar para outros setores, para tentar pegar esse atraso e ver se tem consistência mesmo. Teoria da conspiração. Economia sentindo o mercado de crédito. Nós não sabemos quantificar o efeito do mercado de crédito na economia. E sim, estamos olhando para hipotecas de bancos menores para ver como é que estão se comportando. Teoria da conspiração 1. Teoria da conspiração 2. Que é essa, para mim, ainda falta embasamento matemático para eu confirmar ou não. Que eu falei hoje lá no 710. O quanto o passar o teto dos gastos nos Estados Unidos rolou uma quero agradar Yellen, segura os juros, ela emite que nem uma doida em junho, estoura o teto, faz caixa e segue a vida. Essa ainda queria ver números para dizer se eu estou viajando total ou não. Quero ver como é que funciona os leilões lá fora. Que eu estou com uma pregada de coisa para ler aqui para poder descobrir. Então, eu escutei a teoria 2, vamos na teoria 2 primeiro. E a mesma pessoa que falou com você falou comigo no Twitter e até mostrou o reporte do Tesouro e tudo mais. Por que essa teoria vai muita coisa? Por que essa teoria vai por água abaixo rápido? Porque o Tesouro americano ele não é obrigado a emitir na ponta curta, ele emite no vértice que ele quer. E uma das melhores coisas hoje é você alongar isso, porque com juros altos você paga menos juros na dívida, você vai alongando, vai pondo prêmio menor. Se ele sobe juros ontem e fica com o discurso duro, a curva vai continuar invertendo, porque vai subir a ponta longa de novo e a ponta curta vai subir, a ponta longa ia fechar mais um pouco, porque o problema se resolve. Ele emite, em vez de fazer emissão em semanas, em 1 ano, em 6 meses, emite 10 anos, emite 20 anos e vê a demanda para isso. Então, essa daí um pouco do Tesouro, porque vai forçar o Tesouro, Cabral, a emitir um monte de coisa curta, como ele vem emitindo 4 semanas, 8 semanas, 3 meses, 6 meses, e ele é obrigado a ficar fazendo rolagem disso com juros a 5,5, 5,25. Não é eficiente. Ele poderia emitir 10 anos a 3 e alguma coisa, que historicamente é a taxa dos 10 anos, 3 e pouco, 3,20. Então, essa eu não sei. Agora, a primeira teoria da conspiração é uma coisa que eu presto muita atenção, porque eu, de novo, na minha cabeça, e você tem mais tempo de mercado do que eu, o Banco Central parar para começar de novo uma coisa que ele já podia ter terminado é pior. Essa é a minha opinião, é muito pior. Porque fica aquela sensação de vazio, né? Do tipo, o banco canadense conseguiu se explicar e o australiano também. O mercado comprou o discurso deles. Mas eles são BCs que fazem pouco efeito no mundo, né? Banco canadense e australiano é aquele assim, pô, legal pra caramba acompanhar. Primeiro mundo, tem a visão global. Eles são muito commodities também, Brasil também. Vamos olhar, mas não faz preço. Já o Jerome Powell, qualquer espirro dele muda toda uma história, né? Não, pega ontem, durante a coletiva de imprensa que a gente estava ao vivo, a cada palavra, naquela pergunta do Nick, que foi fundamental do skip ou pause, olha o mercado como ficou. Você olha o mercado de juros, a moeda e o S&P, candles horrorosos, brigados, porque cada um interpreta de uma forma e muda tudo.
o dólar no Brasil, muda o ien no Japão, muda a taxa de juros de tudo quanto é lugar. É como a gente sabe, Estados Unidos e China são locomotivas, todo o resto do mundo é vagão. Eles fazem alguma coisa, os vagões vão ter que se mexer. Ô Fábio, falando em taxa de juros, falando em grandes países, a gente viu movimentos na China, né? Corte de taxa de juros, estímulo, né? Principalmente com indicadores aí vindo mais fracos do que o esperado, dados de venda de varejo, produção industrial. A China está num processo de desaceleração, mas como não se brinca com a China, ela coloca estímulo para fazer o país crescer, né? E aí fica nessa história de será que a China não vai crescer em ritmo chinês, mas mesmo assim vai crescer bastante e levar emergentes com ela? Então, a grande questão agora é essa, Felipe. O que a gente quer ver? A gente viu que a China demorou para começar a estimular a economia de forma mais rigorosa, né? Cortou 2 vezes, cortou juros no começo da semana, cortou outras taxas agora e está fazendo impulso de crédito. A gente quer ver uma continuidade desse movimento e principalmente a reação do mercado imobiliário chinês, que é o motor da economia chinesa. Tem 2 teorias, tem a teoria da conspiração e tem a teoria de mercado. A teoria de mercado é que a China está com graves problemas ainda em vários setores e não tem força para se estimular e para crescer como esperam. A teoria da conspiração é que ela está esperando, jogando aquele xadrez 4D, esperando Estados Unidos e Europa se movimentarem com essa história de vamos parar de subir, vamos cortar. Ela acelera daquela maneira chinesa de acelerar, exporta a inflação para o mundo inteiro e prejudica principalmente os Estados Unidos. Maravilha. Cabral? Não, Fala, Felipe. Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar da China, né? E a exporta inflação pro resto do mundo, não só com os estímulos, com as commodities e tudo mais, mas a gente tem falado bastante com os turistas que agora estão soltos aí pelo mundo todo, a Europa sempre apreensiva com essa situação, né, dos turistas chineses, também a questão nos Estados Unidos, enfim, por onde eles passam levam muito dinheiro e aí deixam a inflação exportada. Fábio, só para eu encerrar aqui nessa questão da China, né, e aí com todos esses estímulos, se a gente pensar, né, no Brasil, e a gente sempre fala disso, né, com a China estando num processo de estímulo, de crescimento e tudo mais, sobra para o Brasil também, mesmo que seja um processo inflacionário, mas sobra também dinheiro, recursos em algum aspecto, em algum nível também, né? Nesse caso, acaba sendo uma inflação boa, porque você vai ter a puxada das commodities que estão nas mínimas, então assim, minério, o próprio petróleo, commodity agrícola, tem espaço para subir. Então, mas você gera muita entrada de fluxo no Brasil. Você melhora a moeda, você traz mais investimento. É uma inflação que não deveria afetar tanto se a casa estiver arrumada. A casa está arrumada, é natural que a hora que uma China cresce e demanda muito do Brasil, você vai ter um pouco de inflação. Só que se você está com a casa arrumada, você tem uma política fiscal organizada, você tem uma política tributária eficiente, você tem uma máquina eficiente, você absorve essa inflação como acontece nos Estados Unidos. Quando o mundo cresce e os Estados Unidos também é importador de inflação, ele acaba absorvendo essa inflação, a coisa não muda aqui. Por quê? Porque a máquina é eficiente. O que a gente briga no Brasil, e as pessoas hoje usam político como torcida de futebol, eu nunca vi a quantidade de maluco que existe nesse aspecto e que não se tocou ainda que político de qualquer raça, de qualquer lado, não está nem aí para o povo, está mais preocupado com o umbigo deles, qualquer governo que seja. O dia que esse povo cair na real, quem sabe eles não acordem e o país começa a melhorar. Porque ficam dando nome de um para o outro, mas no fundo é todo mundo gado do governo, porque o governo faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, e todo mundo fica lá torcendo para o seu favorito. Essa inflação deveria ser absorvida quando a gente tem eficiência dentro do país. E é o que a gente briga aqui, Felipe. A gente está se lixando se o governo é de esquerda, direita, de centro, do meio. Quero que se dane. Ele é eleito para fazer um bom trabalho, seja esse, o antigo ou o próximo. E nenhum deles faz. Esse que é o problema. Aí uma China cresce, é uma baita oportunidade para o Brasil receber muito recurso, receber dinheiro e melhorar,
mas é sempre o mais do mesmo. Vai explodir a inflação, esse dinheiro não vai para lugar nenhum, vai subir juros, e sempre se ferra são os torcedores de camisa aí, que vão ficar sem emprego, não vão conseguir fechar a conta da vida, mas vão continuar lá levantando a bandeira e torcendo para um ou para outro. É isso que eles não entendem. O gado é todo mundo, porque quem manda é quem está em Brasília, independente do credo, da cor e do negócio. Isso que tem que mudar. É isso mesmo, Fábio. Perfeita análise aí, falou e disse, e com muita ênfase e correção nessas palavras. Ô, Fábio, agradeço muito sua participação aqui, sempre muito bom o papo, muito construtivo, diga-se de passagem. Um abraço para você, até uma próxima semana, diga-se de passagem também. Abraço, meu cara. Obrigado, eu que agradeço. Mandar um abraço para a turma do chat que me ama. Pessoal, semana que vem eu estou de volta, fiquem tranquilos. Um bom final de semana para vocês. Obrigado.